Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje o estudo e a reflexão foram preparados por mim, Fabiano, e eu tenho uma confissão a fazer. Confesso que ao receber o tema, pensei, meu Deus do céu, um assunto tão batido, tão comentado, tão estudado na doutrina espírita, o que mais se pode falar sobre esse tema? Não vou dar spoiler, mas devo confessar que as reflexões propostas por Joana de Ângeles, em cima de um único parágrafo, de um único tópico, escrito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, para mim foram surpreendentes. E me surpreendi exatamente, como outras vezes, inclusive, como a doutrina espírita sempre nos revela novas faces, novos ângulos, nos proporcionando sempre novas reflexões que, sem dúvida nenhuma, enriquecem a nossa vivência. Tem a ver com a nossa vida que muda. A cada instante somos alguém novo, diferente, com vivências diferentes. E para mim, isso foi bastante gratificante. Espero que você que nos ouve, que está conosco, possa compartilhar desse mesmo sentimento que buscamos colocar, chamando cada um de nós a reflexões diferentes. E também fica aqui o nosso convite de sempre, para que participe conosco. Já pensou em propor alguma questão para o nosso podcast? É apenas uma sugestão. Muitas das vezes podemos colaborar com dúvidas, com sugestões, com críticas, e é a isso que chamamos você. Esteja conosco nas diversas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, estamos abertos e queremos contar com a sua participação, ok? Na sequência, faremos a nossa prece com um poema de Maria Dolores, bastante significativo, bastante tocante, ressaltando outros aspectos dessa fé viva que devemos buscar em nossos corações. Fechamos então essa nossa introdução com o nosso carinhoso convite de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos, é com muito prazer que participamos deste podcast e buscamos inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. É sempre um desafio para nós, porque é tão pouco tempo que a gente tem, e são tantas coisas que a gente gostaria de falar. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente percebe outras nuances, outras necessidades e outros pontos de vista que nos fazem crescer. Estaremos embasando esse nosso podcast no Evangelho, no item 2 do referido capítulo, auxiliados pelo excelente estudo de Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, lição 26. E é impressionante como Joana de Ângeles extrai de um único item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 2, tantos conhecimentos. Iniciaremos falando do que trata esse item, buscando uma parte do próprio item citada por Allan Kardec. Esse comentário foi escrito pelo próprio Allan Kardec, o bom senso encarnado, e ele diz assim, já dando a diretriz do que ele vai buscar analisar sobre a fé. É única e exclusivamente no sentido moral que se devem entender as palavras do Cristo. A gente vai ver mais para frente que algumas armadilhas se escondem por detrás da busca material. Então, buscamos a ajuda de Joana de Ângeles para uma definição do que trata essa questão da fé, que não é muito profunda, até porque nós vamos centrar o nosso esforço em olhar para as características, para a parte prática. Mas ela diz assim: a fé é força que se irradia
como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Confesso, ainda estou refletindo na definição de fé. Ela cita como uma força e, ao mesmo tempo, podemos entender como algo relacionado às emoções que evolui para impregnar os sentimentos, né? E a própria autora espiritual quase que nos pergunta como expressamos a nossa fé, ou seja, quando a gente olha para as nossas condutas, para o nosso modo de agir, para o que falamos e pensamos, onde a fé aparece, né? E ela caracteriza que é através da confiança que o espírito adquire em torno de algo. Ressalta, como também o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela pode se manifestar de forma natural, algo espontâneo, simples, sem reflexão ou exigência racional, que é uma característica normal do ser humano, ou seja, algo que já nasce conosco. Essa seria a característica da fé natural. No entanto, ela também pode ser adquirida manifestando-se, então, como uma conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e aí sim manifestar-se. E nesse sentido, esse aspecto da fé, essa fé que é adquirida, se fortalece, ela diz, se robustece com a experiência dos fatos, tornando-se a base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da nossa experiência, da experiência humana. Pode, então, também proceder de vivências anteriores. Ela caracteriza como transatas, ou seja, coisas que nós já vivemos no nosso passado espiritual e que continuam conosco na nossa personalidade. Como, por exemplo, o enfrentamento de situações e circunstâncias que marcam pelos resultados, pelos métodos que nós descobrimos, utilizamos para superá-las. Nesse sentido, o raciocínio proposto pela autora espiritual, por Joana, está em plena consonância com os ensinamentos espíritas. Quando buscamos no Livro dos Espíritos a questão da verdadeira natureza do nosso espírito. Na questão 605, o codificador pergunta aos espíritos: será que temos duas almas, uma alma animal e uma alma espírita, aquela que caracteriza o nosso espírito e as elevações superiores? E os espíritos respondem: na verdade, temos uma única alma que possui dupla natureza. Há nele, dizem, a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. E ainda anteriormente, na questão 393, o codificador ainda pergunta. Estamos repetindo apenas parcialmente porque o nosso tempo é exíguo. Tá? Mas ele pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? E aí a resposta dos espíritos começa com algo que está em plena consonância com o que discutimos. Eles dizem assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Notem que os atributos, então, do instinto, que é a resposta correta ao meio, que faz parte muito mais da natureza material que da natureza espiritual, aliado ao processo de aprendizado, da vivência das experiências, compõe exatamente a proposta da autora espiritual para que enxerguemos a nossa fé. Então, a fé natural se liga à resposta instintiva que damos às questões que se apresentam e que pedem essa reflexão. Entretanto, é fundamental entendermos que, nas nossas conquistas espirituais, precisamos desenvolver a inteligência e, em conjunto, desenvolver a nossa fé. Natural que entendamos o porquê de que isso acontece. E aí a autora espiritual caracteriza
esta necessidade de evolução como sendo indispensável para desenvolvermos uma conduta, ou seja, um modo de proceder, o conjunto das nossas ações. Não apenas desenvolver, mas ela qualifica desenvolver uma conduta saudável do ponto de vista espiritual. Porque a fé, então, se faz o bastão. Em inglês, né, existe uma expressão muito utilizada no academicismo da administração que se chama stakeholder, é aquilo que segura o bastão. A fé é esse bastão de apoio. Portanto, ela é quase como um alicerce, né, para que busquemos novas ações, diante das quais iremos progredir. Ou seja, a fé abre portas, permite o progresso espiritual. E é por esta razão que ela deve se apoiar, então, na razão e no discernimento. Duas questões fundamentais vinculados ao desenvolvimento da inteligência. E aqui, Joana de Ângeles usa de dois verbos, né? É preciso perquerir e discernir. O que é o perquerimento? O verbo perquerir no dicionário diz respeito a efetuar uma investigação escrupulosa. É inquirir, é perguntar, mas não de qualquer forma, curiosa, leve, né? Não, é inquirir de maneira minuciosa, querendo estudar nos mínimos detalhes. Ou seja, esta fé que desenvolve a razão e discernimento deve apoiar-se numa investigação minuciosa. E o discernimento diz respeito à capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, fazer o correto juízo. Portanto, esta fé que se desenvolve apoia-se na busca do bom senso que estabelece novas diretrizes comportamentais. Esta é a razão por que ela deve apoiar-se na razão e no discernimento, diz a autora, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Uma refere-se à loucura, delírio do absurdo. O outro remete à busca de uma inocência que não é real do ponto de vista espiritual. Ambos esses estados em que nos colocamos são características de profunda ilusão. Que nós façamos aí as nossas reflexões, porque não raras vezes essa é a postura que assumimos perante a vida. Ou seja, se buscamos esta verdadeira fé, que nasce dos nossos instintos, que se desenvolve à medida que buscamos desenvolver a nossa inteligência e que se apoia na razão ou no discernimento, acontece o amadurecimento natural através da conduta, de novas propostas, de novas formas de proceder. E isso nos leva à questão que também falamos no Livro dos Espíritos. A vivência obtida, aos resultados que iremos colher de cada empreendimento que buscamos, de cada novo empreendimento. Toda vez que nos propomos a buscar uma forma de proceder que seja mais coerente com a vivência evangélica, é como se estivéssemos nos propondo a construir um edifício, a reformar a nossa casa mental, a nossa casa do coração. Viver o esforço nos muda. Esforçar-se por uma conduta gera novos hábitos. E esforçar-se por uma conduta saudável, mais saudável, gera hábitos mais saudáveis. Persistir no autoaprimoramento desenvolve a nossa fé. Todas as questões que discutimos até agora relacionam-se ao segundo sentido de fé, ressaltado por Haroldo Dutra Dias na interpretação de Emmanuel. Tudo isso, esse desenvolvimento relaciona-se com a fidelidade a Deus e às suas leis. Ainda, comentando, Joana de Ângeles faz um comentário interessante. Qual o limite entre a fé
e a ação, né? Ela comenta que é de fundamental importância nesse nosso processo de crescimento reconhecer os limites das próprias forças, não se aventurando em empreitadas que possam comprometer a nossa resistência, levando-nos à falência moral. Esse limite deve ser levado em conta quando tomamos a nossa decisão ante aquilo que vamos efetivamente fazer ou vamos deixar de fazer, né? E aí, novamente, nesse conceito, a Joana resgata, então, a necessidade de buscar, de nos propormos a fé raciocinada, que mais uma vez se alia à busca pela inteligência. Sob esse aspecto, iluminado dessa forma, podemos então entender que a simples crença, de que nada é impossível quando se crê, ela é perigosa. Realmente, eventualmente, do ponto de vista material, pode-se nos parecer de que tudo aquilo em que a gente coloca as nossas forças materiais, iremos conquistar. No entanto, do ponto de vista espiritual, devemos entender que não são apenas as conquistas materiais que buscamos. Lembra do começo do nosso podcast, qual é a proposta de Allan Kardec? Estamos analisando a questão do ponto de vista espiritual. Se nos atermos apenas ao ponto de vista material, essa análise conduz ao fanatismo, que, segundo Joana de Ângeles, é perturbador e insensato. Lembremos-nos do exemplo de Jesus, quando falava que, do ponto de vista moral, cada um de nós necessita de remédio e de terapia específica, porque cada espírito em sofrimento, cada um de nós, enfim, não somos da mesma classe moral, não estamos no mesmo estágio evolutivo, necessitando, portanto, de uma variada gama de recursos para que possamos trabalhar o nosso interior. Na passagem do Evangelho citada por Jesus, em que aparece na sequência um jovem endemoniado que seu pai busca Jesus, Joana de Ângeles ressalta que aquele espírito obsessor já estava cheio da gritaria exterior. Os próprios discípulos tentaram curá-lo, entre aspas, dessa forma. No entanto, Jesus vai no âmago do seu coração. Nesse sentido, esta fé, que não é apenas a certeza do próprio poder, mas é aquela da perfeita sintonia moral com Deus, aquela de quem recorre sempre que necessário ao mais alto e que sabe por antecipação dos resultados que serão colhidos. Esta ainda não é a nossa fé. Somos titubeantes. E nesse sentido, nos lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo. Voltamos à passagem resgatando um trecho que é interessante e que se vincula a isso que comentamos. Diz assim Allan Kardec lá: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas coisas como nas grandes. Percebemos aqui que o nosso espírito, rodeado de questões acessórias, precisa buscar essa fé robusta através da perseverança, da aplicação da energia e de todos os recursos. Aí a gente percebe o porquê de Jesus falou da fé que remove montanhas. Precisamos trabalhar incessantemente para remover tantos obstáculos colocados por nós mesmos ao longo da nossa caminhada que nos envolve, para que, enfim, possamos enxergar um tantinho mais além. E aí, caminhando para o final da nossa reflexão, Joana de Ângeles caracteriza, portanto, o que ela chama de fé lúcida e enriquecedora. Lucidez
é um conceito que nos remetemos por diversas vezes ao nosso estudo, que é característica dos espíritos que buscam a luz, que buscam caminhar junto à luz. E a luz maior reconhecível por todos nós, espíritos habitantes do planeta Terra, chama-se Jesus, nosso modelo e guia. Esta fé que busca caminhar junto à luz é enriquecedora, traz riquezas espirituais, segundo Joana de Ângeles, porque proporciona existência digna de ser vivida. E quase que poeticamente ela caracteriza: não tem pressa. Essa fé não tem pressa, nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. Aqui, Joana caracteriza a obra que nos cabe, que precisa ser feita aos poucos, reconhecendo nossos limites, mas precisa ser feito. E por último, para finalizarmos o nosso podcast, não deixaríamos de chamar Emmanuel à nossa discussão. Encerraremos, portanto, com alguns trechos da mensagem do livro chamado Mais Perto, e essa mensagem se chama Alcancemos Luz. Deixaremos essa reflexão para que ela reverbere em nossos espíritos e para que, ao terminarmos este nosso podcast, essa nossa proposta de reflexão, possamos ter material para continuar as nossas reflexões e a nossa meditação. Diz assim o nosso mentor espiritual: em nossa condição de emparedados no vale sombrio das próprias dívidas, à frente da lei, não nos detenhamos na feição exterior do ensinamento, e sim apliquemos a beleza do símbolo ao nosso próprio mundo interno. Que a nossa fé seja hoje o instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos caprichos inferiores e, transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável do bem, aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino e dele receberemos o salário da luz com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Gratidão a todos pela oportunidade de aqui estar. Que tenhamos uma excelente semana. E em nosso momento de oração e de prece de hoje, inspiramo-nos em Maria Dolores, no livro Alma e Vida, o poema História, a Árvore e a Fonte. Era uma laranjeira de alto porte, muito perto da fonte que a nutria, no recanto obscuro de um pomar. Aves faziam dela um reino de alegria, sobre o apoio do tronco largo e forte. Quadro de paz e amor da natureza. A árvore a farfalhar entre as frondes felizes, os melros, os sabiás e os gaturamos tecendo ninhos nos seus ramos, uma fonte alentando-lhe as raízes e o céu azul ao sol cobrindo-lhe a beleza. Vegetal esquecido pelo dono, não se queixava de abandono, muito contrariamente, ao invés disso, era um palácio verde em constante serviço. Abelhas tinham nele um refúgio e um tesouro, a sorverem-lhe o mel dos frutos que lembravam pomos vestidos de ouro. Mas um dia surgiu extenso bando de homens sedentos e famintos, que deram pasto franco aos seus próprios instintos. Depois de enlamear a fonte de águas claras, agrediram a nobre laranjeira, manobrando facões, pedras e varas,
e em estreitos minutos despojaram-na inteira de todos os seus frutos. A fonte, sempre calma, guardou manchas e mágoas, lavando sobre a areia as suas próprias águas. A árvore fez silêncio. Maltratada e ferida, deitava a seiva em pingos qual se fossem densas gotas de pranto. Os pássaros, no entanto, não choravam somente os estragos nos ninhos. Entre arbustos vizinhos, lastimavam as duas benfeitoras, a fonte que os mantinha em constante alegria e a árvore de bênçãos protetoras que lhes doava o pão de cada dia. E pipilavam com tamanha dor que pareciam todos juntos numa prece de amor, rogando a Deus em voz enternecida que as protegesse e as refizesse para a luz da vida. E Deus lhes atendeu aos rogos de ternura. Dentro de tempo breve, em verdes resplendores, o tronco era, de novo, um palácio de flores, e a fonte era mais pura. Nesse quadro do campo, alma querida, vejo-te a vida, o tronco, e a fé que sintetiza a fonte linda do teu belo ideal. Entre os pobres irmãos adversários, da crença que nos guarda e nos eleva, sem saber que se fazem intérpretes da treva e empreiteiros do mal. Tristes amigos irritados, sei que te ferem, alma boa, entretanto, trabalha, ama e perdoa. No tempo que se altera sobre o tempo, surgirão transformados. Os descrentes e os maus, na condição de ateus, são sempre corações desesperados, com saudades de Deus. E assim, Jesus, na beleza da poesia que nos fala além da fé, fonte pura e cristalina, onde podemos observar, sobretudo, os reflexos do amor de Deus pelos nossos corações, lavando-nos a alma e dizendo: vale a pena perseverar no bem, vale a pena cada esforço que fazemos pelo autoaprimoramento, que culmina na busca efetiva da fé, a manifestar-se na fidelidade a Deus. Te rogamos, Jesus, irmão e amigo de luz, ampara-nos os esforços, fortalece o nosso coração quando fraquejarmos e protege-nos a alma para que possamos, cada dia mais, caminhando junto a Ti, seguirmos pelas estradas da vida rumo a Deus. Que assim seja.